Eu disse há pouco que tenho este tema em processo de gestação e que tem algo a ver com as estratégias que adotamos, e neste caso na verdade, isto é um explorar do tema muito a partir da minha experiência. Então, as estratégias que eu adoto, tendo como, digamos, como é que é isto? É mais do que pano de fundo, é como se a matriz do que é estar vivo é conexão. Tudo emerge interdependente com infinitas causas e condições. Cada um de nós é o resultado, por exemplo, psicologicamente, de todos os encontros que teve até agora. Fomos acarinhados, cuidados, talvez uns achem que não tanto quanto deveria ter sido, enfim, mas o que é fato é que todos nós emergimos do encontro e da relação com tudo o resto que fomos encontrando. Então, vida só é vida porque faz parte de todo um contexto. Então, digamos que na sua matriz, esta vida tem essa qualidade de relação, de estar em relação com. E este processo de a pessoa se tornar consciente, autoconsciente, promove, o que eu noto em mim, promove um sentido de separação, porque de repente, não é de repente, aos poucos, no processo, à medida que se nascer e o processo de ir crescendo, há esta coisa da pessoa começa a notar que ela é algo que sim, que faz parte, mas que também é distinto do pai, da mãe, dos irmãos e por aí fora. E eu imagino que para alguns de nós esse processo de descobrir a sua especificidade e estar em relação pode até ser um processo, sim, com os seus desafios, mas com algum equilíbrio, ou seja, a pessoa está a descobrir como atender àquilo que a sua especificidade, aquele momento de vida lhe pede para encontrar o seu sentido de equilíbrio, a tal homeostase, não é? Porque esta vida está, cada instante, a inclinar-se na direção de encontrar equilíbrio. Então, estou a imaginar uma criança que começa a aprender o que é que ela precisa para encontrar esse equilíbrio e o processo de o fazer na relação com os outros. Ou seja, o que é que eu preciso fazer por mim e o que é que eu preciso para ir ao encontro do outro. Porque também este ir ao encontro do outro, conectar com o outro, é uma parte muito integral das necessidades do que é ser humano. Eu poder sentir-me a pertencer, especialmente, eu imagino, para um processo de vida no início, o quão assegurador pode ser ter o espelho que os outros lhe dão, pai, mãe, etc., um espelho de isto que tu estás a descobrir que és, é bem-vindo. É isto que tu estás a descobrir que és, pode ser, pertences. Isso deve ser, é muito simpático. E eu calculo que todos nós tivemos um bocadinho disso, uns menos, outros mais. E eu quero-vos partilhar o que é que eu tenho notado em mim e na esperança que isso possa ser útil para alguns de vós. Para certo tipo de pessoas, na qual eu me incluo, o que eu noto é que o processo de estar em relação com o outro e, ao mesmo tempo, poder estar em relação comigo não
não foi exatamente muito equilibrado. O que eu noto é que desenvolvi padrões muito fortes de, podemos chamar, independência e autossuficiência. Ou seja, uma enorme desconfiança que na relação com o outro eu vou ser cuidado. Ou seja, aquilo que eu descobri é que para eu ser, para esta vida poder desabrochar, em vez de eu ter um modelo que é de estar em relação com os outros, nutrir-me na relação com o outro, há aqui uma perspectiva que é, mas quando a coisa está difícil, ou tu estás por ti e cuidas de ti, ou se ficas à mercê dos outros, isto vai ser muito pior. E eu noto isso, noto este padrão de se há um desafio, se há uma ameaça, em vez de eu ir à procura do outro para apoio, o que eu faço é fechar-me em mim próprio e buscar os recursos que encontro em mim próprio e fazer frente àquilo que está a acontecer. E há momentos em que isso até é uma estratégia válida e seria ótimo se fosse só isso, momentos pontuais onde não é possível contar com os outros e a pessoa dá por si a ter que fazê-lo sozinha, que é uma pura ilusão achar que está a fazer sozinho, mas pronto, em que a ênfase está muito no seu sentido de agência e de conseguir fazer. Para vos dar um exemplo assim mais específico, o que é que eu notei que sorri? Quando começou o estado de emergência, eu não demorei muito a já ter uma quantidade de coisas para fazer. Uma quantidade de projetos para fazer e que me entusiasmam e que nutrem este lado que me dá satisfação de inventar qualquer coisa e concretizá-la e por aí fora. Então, ou seja, muito do meu sentido de quem eu sou resulta desse processo de ser qualquer coisa, através do fazer. E o lado que não tem a ver com fazer, que tem a ver com relacionar, não foi um projeto para o qual eu me inclinei naturalmente. A minha tendência é ir logo para fazer qualquer coisa que vai trazer resultados e que eu vou fazer e que vou conseguir. Mas há um lado da vida que não tem nada a ver com fazer, tem a ver com estar, com relacionar, com apreciar, com ouvir, com ser ouvido, com amar e ser amado. E isso não é tanto um fazer, embora possa ter possamos fazer algumas coisas, mas tem muito mais com a qualidade de relação. E eu tenho algum contraste porque felizmente escolhi viver com alguém e que depois temos uma querida filha em que a sua orientação perante um desafio é exatamente procurar a relação, em vez de inclinar-se para a separação. E apesar da minha maluquice, o que é fato é que, tendo a consciência do quão importante é ter um contexto de relações, eu tenho vindo a construir ao longo da minha vida também um lado daquilo que eu sou, que desabrocha e se descobre e, de certa forma, até se cura no processo de relação. Então tenho o contraste em casa, duas pessoas altamente relacionais, e tenho um círculo de amigos que são também muito relacionais e que eu nem sempre tenho muito tempo para ir no WhatsApp e ver o que é que se passa, mas é um dos lugares mais sãos que eu conheço, porque sempre que eu vou àquele espaço do WhatsApp, as mensagens são de tomada de consciência sobre qualquer coisa de importante e benéfico que está acontecendo no planeta, trocas carinhosas entre as pessoas, poemas, bocadinhos de filmes, assim, aquilo é um grupo do WhatsApp que emana humanidade. E eu no outro dia estava assim, depois de uns dias muito afincadamente a trabalhar, e depois há um lado meu que começa a doer, porque esta estratégia de eu consigo, eu faço, em isolamento, traz uma certa segurança, porque sou eu a dominar tudo, mas deixa muito de mim fora, deixa todo o lado relacional
pouco presente. Então nesse dia lá meditei e conectei de outra forma com o processo de vida e pouco depois, assim a meio da manhã, fui visitar os meus amigos no WhatsApp e dei por mim assim a ler umas tantas mensagens e dei por mim assim profundamente comovido com a bondade do coração humano, esta coisa incrível que nós seres humanos podemos mesmo agir tendo como motivação não só o nosso bem, mas também o bem do outro e o quanto isto nos preenche. E agir porque num grupo do WhatsApp há suficiente espaço para os nossos lados mais bicudos não ferirem ninguém. Aquilo então há muito espaço para a expressão desta amorosidade. E o contraste entre a pessoa que se define através das suas conquistas e dos seus fazeres e a aparente segurança que isso pode dar, mas que é ao mesmo tempo incrivelmente frágil, aquilo é tudo um bocadinho rígido, é como aquela coisa, aquele ditado chinês, não é? Um bambu que não se dobra, parte. Então, a estratégia do fazer e do conseguir e da exigência, ela tem uma certa segurança, mas é incrivelmente frágil, porque ela depende muito de controlar. E depois, o contraste com uma segurança que vem de estar em contato com o amor, de a pessoa se sentir a ser vista, de sentir a pertencer. E eu digo, se não tivesse iniciado um processo de tomada de consciência há 30 anos, eu tenho a certeza que o lado de controlar, de fazer, de ser qualquer coisa através de fazer, teria dominado a minha vida de tal forma que eu se calhar já nem conseguiria ouvir o incómodo da separação que daí resulta. Mas felizmente, porque cultivei este processo de tomada de consciência, foi possível notar o lugar que fica a doer, mesmo quando se está a ter sucesso. O lugar que fica a doer quando não estamos a nos acolher de uma forma que dê espaço para notar tudo aquilo que somos. E isto fez-me refletir um bocadinho sobre o meu processo. E aqui também vou buscar, porque talvez seja útil. Eu fiz os possíveis nos primeiros 20 anos de vida para encaixar naquilo que me parecia que o mundo me pedia para eu me sentir como fazendo parte. E aparentemente a aparência exterior, eu para pertencer ao mundo, eu ter o meu lugar na sociedade, deixava-me no meu íntimo profundamente infeliz, longe de mim próprio. Eu podia até estar mais próximo daquilo que parecia que o mundo me pedia para que eu me sentisse a fazer parte, seja o trabalho, o surf, isto, aquilo, a casa, o status, aquelas coisas que a pessoa acha que precisa. Mas no meu coração havia um vazio que eu tinha consciência mesmo antes de meditar. Eu acho que havia um vazio que era talvez uma parte assim de busca espiritual, sim, talvez houvesse alguma inclinação nesse sentido, talvez diria mesmo isso, mas também uma lacuna que tinha a ver com um início de vida altamente, ou bastante, agora já não posso dizer altamente, porque há coisas muito piores, mas suficientemente disfuncional para eu não ter os recursos emocionais, modelos psicológicos para ter um sentido de homeostase na relação comigo e com o outro, que a coisa cá dentro andava toda um bocado desequilibrada. E emigrei, eu fui para a Inglaterra, com a desculpa que pronto, queria estudar design, mas eu precisava afastar-me dos meus condicionamentos, porque não conseguia, não tinha perspectiva para trabalhar com eles, e estava muito à procura. E eu, no meu caso, eu precisei de encontrar uma comunidade, um grupo de pessoas que tivessem uma perspectiva de vida suficientemente ampla
que me acolhesse, que eu me sentisse que era seguro lá estar, que era seguro, um lugar seguro não só para eu descobrir quem sou, mas que nesse processo de ir descobrindo quem sou, eu pudesse isso ser testemunhado e refletido por aqueles que estão à minha volta. E ter então, a comunidade espiritual, neste caso budista, onde eu vivi, a partir dos 24 anos, foi absolutamente fundamental. Primeiro, comunidade urbana, e depois acabei por ir para o campo e a viver em Padmaloca, um centro de retiros. E quando olho para trás, não é que foi perfeito de maneira nenhuma, não é isso que se trata, mas foi tão essencial estar com um grupo de pessoas, com uma maneira de olhar para a vida, neste caso é muito informada pela perspectiva do despertar que o Buda está a propor, que é tão ampla que cabe lá o ser humano inteiro, com tudo, com o seu sentido ético, a sua sexualidade, o seu sentido estético, eu acho que toda a dimensão do que é ser humano tem que fazer parte do caminho, e naquela comunidade, tanto quanto se conseguia, isso ia acontecendo, pelo menos o suficiente para eu ficar a conhecer muito melhor e começar a descobrir o que é mesmo importante nesta vida. Eu tinha adquirido que a coisa mais importante nesta vida era ser muito bom a fazer qualquer coisa e ter sucesso, e sucesso era uma coisa que eu achava que era importantíssimo, ser o melhor. E também fui descobrindo a dor de viver nesse isolamento, e a comunidade foi-me mostrando o quão é importante a relação com o outro e a relação com nós próprios. E passar a ter no meu modelo que esta vida fosse não só em benefício, em meu benefício, mas também de benefício para os outros, e eu notar o quanto isso traz mais sentido, e quanto como é tão difícil, não é tão difícil, mas é tão mais giro cozinhar para outras pessoas do que cozinhar todos os dias só para nós. Então é tão mais giro viver esta vida em partilha com os outros do que viver esta vida só à volta dos meus quereres e das minhas vontades e por aí fora. Então foi muito importante, mas eu não sei se conseguiria sozinho no mundo, com os modelos que eu herdei, mais aquilo que a sociedade à minha volta parece ser regida, eu não sei se eu tinha chegado lá. Então, ter um lugar de relação com o outro seguro, com perspectivas suficientemente amplas e profundas, para que nós possamos lá caber com tudo aquilo que trazemos, é super importante. E nesse processo eu tive o apoio de outras pessoas. Eu tive o apoio de uma pessoa que me via todos os dias, durante 2 anos, meia hora encontrávamos, só para... Eu, olhando para trás, tudo o que ele dizia era: eu estou-te a ver, podes ser quem és. Ele não é que me pudesse dar-me... eu não, olhando para trás, eu não seria capaz de dizer: ele disse-me isto, aquilo e aquilo outro. Ele exemplificou o que é ser um homem maduro, o que é ser um homem com coragem para se voltar para a realidade, o que é ser um homem que assume as consequências das suas ações. Tudo aquilo era muito novo e foi excelente ter exemplos. Então, tinha o Prakasha, que estava comigo, vivia mesmo na mesma comunidade, no mesmo centro de retiros, e fora desse centro de retiros também tinha um grande amigo meu, que era Aloka. Alguns de vós já me ouviram falar dele, um pintor, que com ele não era uma relação tão diária, mas era uma relação que permitia também explorar todo o lado artístico e o papel da percepção artística no processo de despertar, e também, como era um artista, era quase o oposto do modelo que os mosteiros tendem a ter uma certa regimentação, e aquilo tem a sua estrutura, que é importante. Mas era tão bom ter alguém quem eu visitava, e conversávamos até às 5 da manhã e não havia horário, e a vida está a fluir muito mais a partir de um lugar de instinto e de sentir do que necessariamente só com aquela estrutura. Foi bom ter os dois lados. Então, resumindo isto, o que é que eu estou a querer aqui dizer? Que da maneira que consigamos
acho essencial a pessoa construir a sua comunidade, a pessoa cuidar de ter a sua tribo. O modelo de crescimento sozinho parece-me impossível. Eu agora até me surgiu que este processo de ter um contexto de pertença que nos ajude a sarar feridas de desconexão, de desamparo. Eu estou a pensar, mesmo a minha busca no surf, que começou muito cedo, começou ali com 9 anos e depois mais intensamente a partir dos 11, mas já havia essa procura. O oceano foi, sem dúvida, e é ainda um lugar de pertença. Neste caso, pertence a algo maior do que nós próprios. E para mim, era o oceano, onde eu tenho passado horas e horas da minha vida, esse processo de entrega a qualquer coisa maior do que nós próprios, onde nos sentimos a pertencer, a fazer parte. Para mim começou, na verdade, com a natureza. Só depois é que encontrei os seres humanos com quem pude conectar. E esses dois fatores, de pertença no mundo natural e pertença no mundo humano, têm sido tão importantes. Vão equilibrando aquele outro lado muito maluco que acha que tem que conseguir sozinho, porque se for para depender dos outros está feito. Que é um lado útil e que se afoma imenso, mas se não cuido de reconectar com a vida que aqui está, e esse lado, coitado, começa a achar que tem que tomar conta de tudo outra vez, porque não há alguém que cuide, a coisa fica muito desequilibrada. Mas então estou aqui, de certa forma, a celebrar esta coisa de encontrar contextos de relação, contextos que nos permitam entrar em pertencer a algo maior do que as nossas preocupações, os nossos isolamentos e por aí afora. E este processo de estar em relação também com o outro, que o mosteiro me permitiu, foi ali um intermédio importante antes de voltar mais para o mundo. Eu dei por mim a poder voltar para o mundo, a conseguir lidar com o mundo sem ter que me abandonar, a conseguir ir ao encontro do outro sem ter que desconectar, desencontrar-me de mim próprio. E foi uma aprendizagem. Eu lembro-me, até com um certo embaraço, eu lembro-me no início, quando comecei a fazer retiros e a meditar e a conectar com o coração, aquela empolgação e a vontade de contar ao outro. E eu, naive, a ir a contar assim aos meus amigos do contexto do mundo que eu tinha, que era de surfistas, que já é bastante simpático, mas naquela altura nenhum deles tinha assim uma busca de espiritual ou mesmo de terapêutica. E eu lembro-me de começar a falar, a querer contar aquilo e as palavras caírem num vácuo, de não haver qualquer reconhecimento. Havia o cuidado de, pois, é assim, interessante, mas tipo, não há qualquer retorno. Então, e foi preciso ir entendendo no mundo com quem é que dá para partilhar certas coisas e com quem é que não dá. E houve toda uma outra aprendizagem que foi necessário sair do contexto controlado que era o mosteiro e ir lidar com o mundo. E há um ditado, eu acho que é na tradição chinesa, em que a prática espiritual começa no mosteiro, passa para a praça e termina na sala no quarto do imperador. A parte do quarto do imperador eu não entendo muito bem, mas realmente eu reconheço como é importante, para mim pelo menos, foi importante depois, então e como é que eu lido com o mundo sem me violentar ou sem ser violento para com o mundo? Porque o modelo de autossuficiência depois envolve uma certa violência em relação aos outros, um afastar, um usar o outro só em benefício do próprio. E depois eu descobri que
restaurar da possibilidade de encontrar um lugar de segurança na relação com o outro e de pertença, de ser visto, tinha dimensões mais profundas que esta relação com o mundo, que é mais horizontal, com os amigos, não atingia, não ia tão fundo. E eu diria que é preciso encontrar uma ou outra pessoa com quem podemos ir mais fundo. No meu caso, foi a bem-aventurança de ter isso em casa. A pessoa com quem eu casei, a Ana, tem sido um processo muito importante, mas eu não acho que tem que ser exclusivo a um casal. É importante haver alguém com quem temos continuidade de relação. Continuidade em tempo, de qualidade, e que aos poucos, nesse encontro e reencontro, vamos nós próprios conhecendo as várias nuances daquilo que somos na relação com o outro, e o outro vai nos refletindo aquilo que somos. Este processo de ter alguém que nos conhece mais próximos, com continuidade, pelo menos para mim, dado de onde eu venho, tem sido absolutamente fundamental. Eu não acho que tem que ser uma relação de casal, eu acho que pode acontecer com qualquer outro ser humano que esteja disposto a esse encontro com continuidade, que esse encontro com continuidade aconteça umas tantas vezes. E a par e passo com este processo de conectar com o outro e a descoberta daquilo que sou na relação com o outro, há a descoberta daquilo que sou na relação comigo próprio. E estas duas facetas, a relação com o outro e a relação com o próprio, complementam-se de uma forma que, para mim, ainda é... Eu nem sempre compreendo bem como é que uma coisa informa a outra, mas não há dúvida que a maneira como me relaciono impacta muito na maneira como me relaciono com os outros e vice-versa. Mas o que eu queria, assim, salientar neste finzinho é que não me parece que nenhuma relação possa ser um refúgio último. Não é a pessoa em si. A pessoa em si, claro que é muito importante para descobrirmos esta capacidade de conectar com a vida. Mas mesmo a pessoa com quem vivemos, a nossa família, os nossos amigos, isto são condições momentâneas que por instantes são favoráveis e que nos permitem descobrir e amar e por aí fora. Mas o refúgio último é o próprio amor, não é a pessoa. É esta capacidade de amar a vida é que se torna um refúgio. Não estou a dizer que é aí que eu estou, mas é isso que eu vou intuindo. Aquela coisa que o Nisargadatta Maharaj diz, como é que é? Wisdom, a sabedoria, diz-me que eu não sou nada. Wisdom tells me I am nothing. Love tells me I am everything. E o amor diz-me que eu sou tudo. Este conectar com uma qualidade de consciência, é isso que eu muitas vezes estou assim, a apontar na prática contemplativa, que há um lugar em nós, que há uma qualidade de consciência que conecta com a vida e já não está na distinção eu, o outro, está só na relação com a vida. Para mim, esse é um lugar de refúgio último. É um lugar que não está à mercê das condições desta pessoa, ou de como é que eu estou hoje, ou como é que a outra pessoa está. É importante lidar com isso, mas também é muito importante ir descobrindo um lugar em nós que é menos condicionado.
E esta consciência que nota, com a qual vamos aprendendo a poder notar as coisas tal como elas são, a não ter que controlar as coisas, porque realmente há um sentido de, ok, é o que é, e há a coragem para poder sentir e metabolizar tudo aquilo que vai surgindo. Eu diria que esse lugar é um lugar de descanso, que depois permite não só uma relação mais gentil, com menos tenacidade no apego, seja na relação connosco, seja na relação com os outros. Não, quando vamos ter com o outro, não porque precisamos do outro, no sentido de o outro é um refúgio, mas porque o outro é o convite a dar espaço para amar, fica muito mais fácil relacionarmos com o outro. Há muito mais espaço para o outro também poder ser quem é. Na medida que nos permitimos também ser quem somos, permitimos o outro ser quem é. E que coisa bonita que neste lugar onde tudo pode ser bem-vindo, haja um encontro. E isto é um caminho, e é um caminho que eu noto que tantas vezes me desvio, quando eu para mim, já estou naquele lugar de separação, todo contraído, e poder olhar com compaixão para esse lado de mim que, perante a dificuldade, perante estar a doer, nem se perde a noção de que a conexão é aquilo que precisa e que antes, pelo contrário, fecha-se ainda mais na sua dor, na tentativa de se proteger. Então, que bom que é ter um momento com frequência diária em que a pessoa para um bocadinho, ou escuta cá dentro, então, e como é que a vida se encontra? E ouve o feedback que este campo de sensações, que é de vivências, que é o corpo nos dá, de como é que está este processo de homeostase, o quanto é que nos estamos a inclinar para aquilo que nos traz equilíbrio ou nos estamos a inclinar para aquilo que nos traz desequilíbrio. E depois podermos ir descobrindo as condições que nos permitem entrar nesse equilíbrio, entrar nessa relação, seja connosco, seja com os outros. Tal como na história que eu contei na meditação, um bebê prematuro precisa de colo, precisa de ser acolhido com ternura para poder desabrochar para a vida. Eu acho que tenho certeza que os nossos lados menos despertos também precisam do colo da consciência que nota com receptividade, para se poderem transformar, metabolizar e revelar o seu potencial. Porque reparem, mesmo as emoções mais perturbadoras, raiva, medo, inveja, solidão, se repararmos, elas são uma tentativa, de alguma forma, de ir ao encontro de uma necessidade, não é? O medo está a tentar proteger-nos. A raiva está a tentar afastar aquilo que faz doer. A inveja está-nos a identificar aquilo que também gostaríamos para nós. E quando podemos permanecer, até mesmo com estes lados de desconforto, estas tentativas de encontrar equilíbrio que ainda vêm com muita confusão, e as metabolizamos. Eu gosto desta palavra, que a pessoa traz consciência ao que lá está e aquilo vai se transformando, vai revelando o caminho para o equilíbrio em vez de um desequilíbrio cego. Então, eu acho que nós precisamos de encontrar esse lugar de acolhimento na relação com o outro. Acho que precisamos de comunidade, precisamos de pessoas que nos espelhem com alguma discernimento daquilo que somos, e precisamos depois também momentos para estarmos com nós próprios, em que nós podemos, por nós, trazer essa consciência eterna à vida que aqui está. Então, assim, cuidamos da relação com o outro e cuidamos da relação com nós próprios. E, por vezes, precisamos, às vezes, momentos em proteger-nos bastante. Há uma certa fragilidade,
O bebê prematuro precisa de um colo, ok? Não dá para colocá-lo já no mundo. E às vezes ao lado dos nossos que estão ainda num processo ainda prematuro, precisam ser muito, muito cuidados. Porque senão a vulnerabilidade é muita e acabamos por nos fechar nessa separação que nos protege, mas também nos impede de crescer. Okay. Então vou terminar, eu vou parafrasear, porque calculo que não me lembro das palavras específicas, mas é um poema de Hafiz. Em que ele diz: como é que a rosa, a flor, no caso não é a minha filha, mas também poderia ser, mas como é que a rosa abre todo o seu coração ao mundo? É porque sentiu a luz do amor a tocar o seu mais íntimo. Sem isso, todos nós teríamos demasiado medo. É mais ou menos isto. Então, esta flor que se abre e oferece ao mundo toda a sua beleza, isso só acontece agora em termos botânicos porque a luz do sol aqueceu e nutriu e trouxe fotossíntese e permitiu que aquela flor pudesse desabrochar e revelar toda a sua beleza. Sem o calorzinho e a luz do sol, não seria possível essa rosa abrir-se ao mundo. O mesmo conosco, sem esta vida que aqui está, sem ela ser tocada pela luz da bondade, pela luz da compaixão, do amor, é impossível abrirmos ao mundo. A pessoa vive demasiado assustada no seu isolamento. Então precisamos, eu diria que é vital, criar condições para que possamos ser tocados pela bondade nossa e dos outros. E alguns de nós não tivemos um início muito fácil que nos dê confiança para ir à procura do outro. E aqueles que têm essa preponderância, é preciso essa tomada de consciência que as estratégias de isolamento que encontramos e que dão alguma segurança são também uma prisão e deixam-nos demasiado assustados para podermos dar ao mundo todo o nosso potencial. Bem-haja. Prazer estar aqui convosco. Uma boa semana. Tudo bom. Até para a semana.